Olá, meu nome é Letícia, eu sou enfermeira e hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as dúvidas de amamentação. Vamos lá para essa conversa? Uma dúvida muito frequente das mães quando chegam em casa é a frequência que podem ofertar o peito para o bebê. De quanto em quanto tempo meu bebê precisa mamar? O bebê mama em livre demanda. O que significa isso? Você já ouviu falar da livre demanda? A livre demanda nada mais é do que ofertar o peito para o bebê quando e como ele quiser. Então não existe um tempo pré-estabelecido. O bebê vai pedir, vai demonstrar que está com fome, vocês vão ofertar o peito para o filho de vocês e também muitas vezes vão perceber que o peito está cheio e podem ofertar para o bebê. E ele vai dizer se aquele momento é o momento que ele quer ou não mamar. Uma coisa importante de a gente falar é que além da livre demanda, o bebê até o 6º mês precisa mamar exclusivamente o leite materno. O que significa isso? Que até o 6º mês de vida, você não precisa ofertar nada para o seu bebê além do seu próprio leite. Água, chá, suco, qualquer outro alimento vai atrapalhar ao invés de ajudar o seu bebê. O leite materno tem tudo o que o seu bebê precisa nas quantidades necessárias. Água, açúcar, gordura, proteína, tudo para fazer com que o seu bebê se desenvolva de forma saudável, exclusivamente com o seu leite até o 6º mês. Uma outra orientação que a gente tem é que a partir do 6º mês inicia-se a introdução alimentar, mas o aleitamento materno permanece, pelo menos até os 2 anos. E isso, quem vai decidir sempre é a mãe e o bebê. Se o bebê vai mamar por 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nós conversamos aqui que o bebê mama quando e como ele quiser, não é mesmo? Mas uma das dúvidas mais frequentes também é: como que eu sei que o meu bebê está com fome? O bebê, quando está com fome, ele demonstra alguns sinais. E eu tenho certeza que muita gente pensa que o maior sinal de fome do bebê é o choro, não é mesmo? E se eu falar para você que o choro é o último sinal de fome do seu bebê? O choro é quando ele está desesperado de fome e está pedindo, por favor, me dê o peito. Antes disso, existem alguns sinais que o bebê dá que ele está mostrando: ei mãe, eu estou pronto para mamar, pode me dar o peito. E esses sinais são sinais simples. O bebê, quando está com fome, ele começa a fazer alguns estalidos com a boca. Ele leva a mãozinha até a boca, começa a colocar a linguinha para fora, vai virando o rostinho de um lado e para o outro, como se estivesse procurando o peito. Nessa hora é a hora que o seu bebê está dizendo que está pronto para mamar. E é o momento ideal de você ofertar o seu peito para o seu filho. Então a gente já falou quando ofertar o peito para o bebê, que é a hora que o bebê quiser. A gente já falou também de como esse bebê está mostrando, como o seu filho mostra para você de que está pronto para mamar. E agora a gente vai falar de uma coisa importante também. Como que eu sei se o meu filho está mamando certinho? Para te ajudar com essa dúvida, eu já estou aqui com o meu avental de amamentação para que a gente possa fazer mostrando como seriam as posições para o bebê mamar. Vou pegar aqui a nossa bebê. E uma coisa importante, antes de tudo, antes da gente posicionar o bebê no peito, antes da gente escolher qual que é a melhor posição da criança em relação a gente precisa estar confortável. A mãe precisa estar confortável antes de tudo. Então, lá na sua casa, você vai procurar um lugar que seja confortável, onde tem uma poltrona, uma cadeira, sofá, sua cama, independente, um lugar onde você fique confortável, onde você consiga apoiar as suas costas, apoiar os seus pés no chão ou ter um encosto para que você possa apoiar os seus pés. Você precisa estar relaxada, você precisa estar bem antes de tudo. Por quê? Quando você está confortável numa posição adequada, seu corpo libera hormônios que facilitam a descida do leite. Então, antes da gente pensar no bebê, você precisa estar bem aí. Depois que você arrumou um cantinho bom, onde você está confortável, bem encostada, a gente vai pegar o bebê e vai pensar nas posições que existem para que seu filho possa mamar. Vocês já devem ter ouvido falar que existem diversas posições para o bebê mamar. E pode surgir uma dúvida: qual que é a melhor posição para o meu bebê mamar? A melhor posição é aquela que é confortável para você e para o seu bebê.
E a partir de agora eu vou mostrar para vocês algumas posições para que vocês possam ver e tentar na casa de vocês aquela posição que é melhor para você e o seu bebê. A posição mais comum que todo mundo ouve falar é a posição tradicional. Como que é essa posição? Eu vou pegar o meu bebê, vou apoiar ele, a cabecinha dele em direção ao meu cotovelo, o bumbum com a palma da minha mão e vou virar ele na minha direção. O bracinho dele, sempre cuidando para o bracinho não estar na frente dele, porque isso afasta o bebê de mim. O bracinho, então, abraçando a mãe aqui atrás. E o bebê em direção, barriga com barriga da mãe. Então, seu filho tem que estar barriga com você, bem apoiado. E ele vai estar numa posição que a gente chama de uma posição linear, tá? O que é importante? Que o nariz do seu bebê esteja direcionado para o seu mamilo. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele esteja alinhado ao seu corpo. Quando a gente vai comer em casa, em um restaurante, o nosso prato de comida ele fica na nossa frente, né? A gente não fica sentadinho aqui e o prato de comida aqui. Quando a gente vai tomar um copo de água, a gente toma um copo de água virado de frente para o copo. A gente não vira o copo do lado e vira o pescoço para tomar água. Isso dificulta com que a gente faça a deglutição do alimento, do líquido. A mesma coisa o bebê. Quando eu deixo o bebê virado com a barriguinha para cima e o pescocinho dele virado em direção ao meu peito, isso dificulta para que ele faça a deglutição do leite. Então, a gente tem sempre, independente da posição, a gente tem que cuidar para que ele esteja bem alinhado numa posição de frente para a mãe com bebê. Então, na posição tradicional, você vai posicionar o seu bebê assim. Existe também a tradicional, onde você vai apoiar o seu bebê, com a cabeça do seu bebê com uma mão. Aqui, o corpinho dele, as costas, o bumbum estão apoiados com o seu braço. E com a outra mão, você pode ofertar o seu peito para o bebê. Essa também é uma posição tradicional. Além dessa posição, a gente tem a posição tradicional invertida. Como que funciona? A tradicional invertida, você vai pegar o seu bebê e vai jogar as perninhas dele aqui para trás. Com o seu braço, você vai apoiar as costas e a cabeça do seu bebê. O que acontece? Ele não tá barriga com barriga, mas ele tá aqui, ó, barriga com o seu tórax. Ele tá virado de frente para você. Independente da posição, o seu bebê sempre vai estar virado totalmente de frente para você. O narizinho aqui, ó, em direção ao mamilo, que isso vai facilitar com que o bebê faça pega no seu peito, tá? Nessa posição, o que é bacana? Você colocar um travesseiro, um cobertor dobrado, uma almofada, para te dar um suporte no seu braço e não doer. Então, você pode colocar algo aqui para estar te dando um apoio na hora que você for dar o peito para o seu bebê. Você pode fazer isso no peito esquerdo e também no peito direito, essa posição. Além dessa posição, uma posição muito legal que a gente gosta bastante é a posição de cavalinho. Você já ouviu falar da posição de cavalinho? Essa é uma técnica que a gente dá com o bebê sentadinho, tá? Muita gente pode pensar assim, nossa, mas não tem problema eu sentar meu bebê recém-nascido? Não tem problema, não vai causar nenhuma lesão na coluna do seu bebê. A gente orienta você como segurar o seu bebê. E a gente usa essa posição principalmente em recém-nascidos prematuros, que isso facilita bastante com que o bebê projete o queixinho para frente. E quando ele projeta o queixinho para frente, isso ajuda ele a abocanhar melhor o seu peito. Então, na posição cavalinho ou cavaleiro, né? Essa posição, você vai colocar o seu bebê sentado de frente para você, com as perninhas abertas aqui em sua direção. E você vai apoiar a região da escápula, que são esses dois ossinhos que a gente tem aqui, ó, perto do ombro. Você vai apoiar com a sua mão e o pescocinho você vai apoiar aqui com os seus dedos, segurando aqui mais ou menos na região da orelha com a sua mão. Por que a gente segura o bebê assim? Porque a gente consegue dar um suporte para o bebê. A gente consegue dar sustentação para a cabeça. E isso facilita. Nessa posição, o seu bebê também, o que está acontecendo? Ele está alinhado com você, ele está virado de frente para você. Se eu virar aqui, se eu me posicionar de lado, você vai ver que o quê? O narizinho dele está em direção ao mamilo e isso facilita a pega. Então, quando o bebê vem, ele consegue pegar uma porção grande da areola. Tá? Então, essas são algumas das posições que eu trouxe para vocês, para que vocês possam visualizar que vocês podem dar o peito de diversas formas para o seu bebê.
uma coisa importante. Sempre quando a gente vai dar o peito para o nosso filho, nunca é a gente quem vai em direção ao bebê. Sempre é o bebê quem vai em direção à nossa mama. Então, a gente se posiciona de forma adequada, a gente posiciona o bebê e aí na hora da pega, a gente traz o nosso filho para poder mamar no peito. Então, nós já falamos sobre a posição da mãe, sobre a posição do bebê, que tudo isso vai influenciar na forma como o seu bebê vai pegar no seu peito. E agora a gente vai falar também exatamente sobre a pega do bebê. Como que tem que ser essa pega no peito? A gente sabe que a posição vai facilitar com que o bebê pegue da melhor forma possível no seu peito. Então aqui a gente tem um protótipo da mama, né? Aí você vai observar que essa parte mais escura aqui se chama areola. E essa pontinha é o mamilo. O que é importante? Quando o bebê vai mamar no peito, o bebê ele não pega nessa partezinha aqui. Se o bebê pegar só nessa parte do mamilo, vai machucar. O bebê ele pega uma porção da areola, ou toda a areola, ou uma porção razoável da areola, mas a sucção do bebê, ela acontece nessa parte aqui. É aqui que o bebê aperta quando suga, que ele consegue fazer a extração do leite. Se o bebê aperta no mamilo, ele não consegue tirar o leite. Por quê? Se a gente olhar a anatomia da mama, tá? Aqui a gente tem os ductos e aqui, ó, a gente tem essa região aqui, ó, da ampola, que é aonde o bebê aperta para que ele possa sugar. Então, é nessa região aqui que o bebê aperta que consegue fazer com que o leite saia e vai para a boquinha dele, tá? Então, é aqui no mamilo, o bebê não consegue fazer com que esse leite vá até a boquinha dele. Então, quando tá apertando a areola, é essa região aqui, ó. Por isso que quando a gente posiciona bem o bebê, quando a gente se posiciona bem, a gente facilita com que o bebê pegue corretamente no peito. Uma coisa importante, a gente falou que o bebê é ele que vai até o peito e não o peito que vai até o bebê. E é importante que o bebê esteja com a boquinha bem aberta. Quanto mais ele abrir a boquinha, maior vai ser a porção da areola que o bebê vai pegar. E às vezes a gente vai dar o peito para o bebê e o bebê trava a boquinha. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para favorecer uma abertura de boca adequada do bebê. Então, quando eu estou aqui posicionada para dar o mamar para o meu bebê e meu bebê está com a boquinha bem fechadinha, eu posso passar o meu mamilo na direção do nariz até o lábio superior do meu bebê. Faço esse movimento aqui com o meu mamilo e isso... O bebê tem um reflexo de abrir a boquinha. Então, a gente passa o mamilo aqui, ó, entre o nariz e o lábio superior do bebê. A gente vai passando até que ele abra bem a boquinha. No momento que a gente está fazendo isso e que o neném abriu bem a boquinha, a gente traz o bebê para o peito para que ele possa sugar. Quando o bebê está aqui sugando o peito, o que é importante a gente observar? Se a bochechinha do bebê está enchendo, fazendo esse movimento aqui, ó. Quando o bebê faz... Quando a bochecha ela entra ao invés de encher, alguma coisa está errada na pega. Então, a gente precisa rever. Uma coisa importante também, os lábios do bebê se abrem. O lábio superior para cima, o lábio inferior para baixo, como se fosse uma boca de peixinho, para ele poder dar uma sustentação e abocanhar uma porção grande da areola. Então, tudo isso você tem que observar. E uma coisa importantíssima, gente, a amamentação não é para doer. Uma sensibilidade nos primeiros dias, principalmente, pode acontecer, mas amamentar com dor não é normal. Se isso estiver acontecendo, alguma coisa está errada e a gente precisa rever. Na grande maioria das vezes é a pega. Com algumas correçõezinhas que a gente faz aqui, a gente já consegue resolver. E aí, vamos supor que você colocou o seu bebê para pegar e você percebeu que não tá legal, não tá pegando certo, tá fazendo o movimento errado, pegou mais o mamilo do que a areola. Qual que é o nosso primeiro instinto quando dói? Puxa o bebê, puxa o peito, né? A gente vem para trás, puxa o bebê para que a gente possa aliviar aquele desconforto. Só que quando a gente faz isso, o bebê tá grudado ali, ele tá fazendo uma pressão muito grande. E aí nesse soltar pode machucar mais o seu mamilo. Então a gente também tem uma técnica para quando o bebê tá pegando errado, a gente tirar o bebê de forma adequada para que isso não lesione o seu mamilo. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô com o meu bebê mamando no peito, eu vou pegar o meu dedinho mindinho e eu vou colocar ele aqui na direção do meu peito e eu vou empurrando a minha mama até eu conseguir colocar o dedinho na boquinha do bebê e
Quando eu coloco o dedo, ele abre um pouco aquela pressão, né? Ele tá aqui vedando. Eu coloco o dedo aqui, isso faz com que ele solte aquela pressão que ele tá no meu peito. E aí eu consigo empurrar. É como se eu trocasse o mamilo pelo meu dedo. E aí eu consigo tirar o bebê de forma com que ele não fique fazendo essa pressão no meu peito que vai machucar mais. Tirei o bebê e novamente a gente vai cuidar de tudo. Uma posição adequada à sua, posição do bebê, esperar o bebê abrir bem a boca para trazer ele para o peito e avaliar se agora ficou confortável a sua mamada. Uma outra coisa bastante importante de observar quando você vai ofertar o peito para o seu bebê é a forma como você segura a sua mama. Sempre segurar em C, tá? Que é assim, ó, com os 4 dedos apoiados embaixo e o polegar em cima, como se fosse um C, tanto com essa mão como com essa mão assim. A gente tem que evitar a tesoura. A tesoura, ela comprime os ductos e não favorece a descida do leite. Então, quando a gente segura em C, a gente consegue dar uma boa sustentação para a mama, dar um suporte que favoreça com que o bebê pegue de forma adequada, tá? Então, você pode ou ficar segurando em C durante a mamada, ou simplesmente para facilitar quando o seu bebê vai pegar, né? Vou colocar ele aqui na posição sentadinho. Eu seguro o meu peito em C, o meu bebê pega e eu fico segurando, dando suporte aqui. Para o meu bebê, sempre em C. Evitar fazer a tesoura, então, porque ela pode comprimir os ductos e dificultar a saída do leite. E isso vai desfavorecer a pega do seu bebê. A partir de agora, a gente vai conversar um pouco sobre o que fazer quando o peito está muito cheio. O peito muito cheio também desfavorece a pega do bebê. Pode dificultar com que o seu bebê pegue certinho no peito. E a partir de agora, a gente vai conversar sobre algumas coisas que podem ser feitas para melhorar essa situação. Para dar continuidade a essa parte, nós vamos usar uma bexiga e um fantoche para explicar. Por que a bexiga? Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a bexiga, como se o nosso peito fosse uma bexiga. Se a gente enche uma bexiga muito, o que acontece? Quando a gente enche uma bexiga bastante, a gente quase não vê o fundo, não é? Ela fica cheia, fica bem dura. Quando a gente enche menos uma bexiga, eu tenho alguns exemplos aqui, a gente já consegue ver melhor o fundinho. Ela fica o quê? Mais molinha, não é? Então, o nosso peito é a mesma coisa. Quando ele fica muito cheio, ele fica muito tenso na região da areola que a gente conversou, ele fica endurecido. Quando a gente deixa ele mais molinho, essa parte aqui, ó, ela fica mais flexível. Então, eu tenho uma bexiga onde ela tá bem cheia e a gente vê que o fundo dela tá bem duro. Eu tenho uma bexiga que tá um pouco menos cheia e aí já não tá tão duro. E eu tenho uma bexiga que tá mais vazia um pouquinho, ó, e que ela tá bem mais molinha o fundinho. Quando o nosso peito fica muito cheio, a gente deixa ele assim. Muitas vezes ele tá tão cheio que a gente nem consegue ver o nosso mamilo, ele fica achatado dessa forma. O mamilo, que muitas vezes ele era protuso, que ele era pra frente, ele fica achatado, parece que a gente nem tem o mamilo, parece que tá plano, de tão cheio que tá. E isso dificulta a pega do bebê. Eu vou mostrar pra vocês, com a ajuda do nosso fantoche. Então aqui a gente tem o bebê. Imagina o esforço que o bebê tem que fazer para pegar esse peito muito cheio aqui. A gente não falou que o bebê tem que abrir bem a boca para pega? Então, olha o esforço que ele tem que fazer para fazer esse movimento de sucção. E mesmo fazendo o movimento, ele não consegue apertar para tirar o leite direito. Por quê? Tá muito duro o peito, tá muito cheio a região da areola. Quando a gente tem um peito que ele tá mais macia, essa região da areola, olha só como funciona. O bebê abre a boca, vem até o peito e consegue fazer o movimento de sucção. Vocês conseguem observar como é diferente a pega do bebê quando a areola tá macia, molinha? Olha como o peito entra bem dentro da boquinha dele, a linguinha dele consegue ficar bem encostadinha embaixo, porque é uma coisa importante, no movimento de sucção do bebê, a linguinha ela vai fazendo movimentos de onda, e esses movimentos de onda ajudam na extração do leite, ajudam na retirada. Então, quando eu deixo essa região molinha, ele consegue fazer uma pega mais profunda. Quando a bexiga está muito cheia assim, ele tem que abrir muito a boca
e ele não consegue fazer uma pega, fica um espaço aqui, ele não consegue tirar realmente o leite. Então, a gente observa que quando a gente tem essa região da areola bem flexível, isso é um dos pontos que vai favorecer a pega correta do seu bebê no peito. Porque então ele vai abocanhar aqui e vai conseguir fazer o movimento adequado. E aí, junto com tudo aquilo que a gente falou, o bebê bem posicionado, o queixinho dele vai encostar na sua mama e fazendo o movimento adequado da retirada do leite, ele consegue extrair o volume de leite que ele precisa. E aí você deve estar me perguntando agora, mas Letícia, o meu peito tá duro, eu tô percebendo que ele tá bem tenso, ele era mais molinho assim, né? Se a gente pegar as bexigas aqui, ele era molinho, eu percebia que ele tava molinho e agora realmente quando eu aperto, eu não consigo. Olha a diferença do meu dedo. Quando eu aperto a bexiga muito cheia e quando eu aperto a bexiga molinha. Tem uma grande diferença, não é? Então, se você tá percebendo que a sua areola tá tensa, a gente vai ensinar para você como deixar essa areola mais flexível. Vamos lá? Para que a gente possa deixar a areola molinha de novo, flexível para o bebê fazer um abocanhamento adequado e extrair o leite, a gente precisa tirar esse leite que está acumulado ali. E para isso, a gente faz a ordenha mamária, a extração de leite. E aí eu vou ensinar para vocês como fazer. É importante, né, se vocês forem utilizar esse leite, tanto para o seu bebê quanto para doação, alguns cuidados importantes. Você vai higienizar bem as suas mãos com água e sabão até o cotovelo, prender os cabelos, colocar um gorro, máscara para facilitar e evitar que caia alguma gotícula, algum fiozinho de cabelo quando você está fazendo a retirada do leite. Como funciona? A primeira coisa para a gente conseguir tirar o leite, a gente vai precisar massagear essa região, tá? A massagem ela é importante porque ela deixa o leite mais fácil de sair, ele fica mais líquido, mais fluido, porque a gente mistura os componentes dele. Quando a gente deixa ele parado aqui no peito, é como se ele ficasse mais viscoso, mais gelatinoso, e isso dificulta a saída do leite. O movimento da massagem, ele é importante porque ele ajuda a deixar o leite fluido, deixar o leite líquido e sair facinho do mamilo. Como que funciona essa massagem? Vocês vão pegar 2 ou 3 dedos, tá? E vão fazer movimentos circulares. Começa aqui na região da areola, vai massageando e vai andando com o dedo fazendo um movimento do reloginho mesmo, fazendo em volta de toda a areola, tá? Eu vou colocar aqui. Então, você vai apoiar a sua mama com uma mão e aí você vai fazendo o movimento. A depender do tamanho da mama, esse movimento pode ser feito com 2 ou 3 dedos, pode ser feito com a palma da mão, a depender, tá? Pode ser feito esse movimento de uma mão vai e a outra mão vem, tá? Que isso facilita, daí depois do outro lado também, tá? E também tem o shake, que você apoia a mama aqui, ó, você segura e faz o shake, que é um chacoalhar, tá? Que isso facilita. Mas especialmente aqui nessa região da areola, a gente começa com essa massagem, tá? Vai massageando tudo ao redor aqui e a gente vai subindo com essa massagem até chegar na região do tórax. Vou massageando, massageando. Onde eu sinto que tá mais durinho é onde eu gasto mais tempo massageando. Daí eu massageio mais um pouquinho para ajudar soltando o leite que tá paradinho ali. Depois que eu massageei bem, o movimento para a retirada do leite, a gente vai fazer um movimento de pinça com o polegar e o indicador. Nós vamos pegar mais ou menos na divisão aqui da região da areola e nós vamos colocar o polegar e o indicador, colocar um pouquinho para trás, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Aí a gente pode mudar a posição do dedo também para que a gente consiga tirar o leite de todas as regiões, tá? Não só de cima, mas nas laterais também. Eu aperto, solto, aperto, solto. O que a gente tem que tomar cuidado? Evitar deslizar o dedo. Quando eu faço esse movimento de deslizar o dedo, né? Eu faço isso aqui, esse movimento aqui, eu machuco o meu peito. E não é eficaz, não é efetivo para a gente poder tirar o leite, que é o que a gente quer. Outra coisa também que a gente não pode fazer é ficar apertando o mamilo.
Quando eu fico apertando o mamilo, não vai sair o leite, porque lembra que eu falei para vocês que é essa partezinha aqui embaixo da areola que a gente consegue fazer a retirada? E não vai ser efetivo e vai machucar o seu mamilo também. Então, sempre aqui mais ou menos na divisão da areola com a mama, tá? As mães que têm uma areola muito grande, vai ficar um pouquinho mais para dentro. A mãe que tem uma areola muito pequenininha, às vezes fica um pouquinho mais para fora. Não tem problema, você vai observar aí no seu corpo como fazer, tá? E aí, conforme você vai tirando esse leite, isso vai deixando essa região mais molinha, tá? Se a sua questão é só deixar essa parte da areola flexível, molinha para o seu bebê pegar, você vai tirar alguns ml ali, o suficiente para deixar essa região flexível e favorecer a pega do seu bebê. Essa ordenha, ela é importante tanto para facilitar a pega do bebê, porque vai ficar mais flexível essa região da areola, mas não deixar o peito muito cheio também é importante para evitar outros problemas. Quando a mama fica muito cheia, num primeiro momento pode acontecer um engurgitamento mamário. Quando a mama fica muito cheia, pode acontecer num primeiro momento um engurgitamento mamário, que é quando a mama fica muito cheia, vermelha, quente, dolorosa. E a forma da gente resolver essa situação é fazendo massagem, ordenha, colocando o bebê para sugar, para esvaziar esse peito, como forma de favorecer o esvaziamento. Se a gente não trata o engurgitamento, isso pode ir piorando, até se tornar, por exemplo, uma mastite, que é um quadro infeccioso que pode acontecer na mama. Aí a mãe tem febre, calafrios, mal-estar e nesse caso tem que tratar com antibiótico. Mas mesmo com a mastite, o tratamento é o mesmo, fazer a massagem, retirar o leite e colocar o bebê para sugar. Sempre é importante a gente esvaziar a mama para que a gente evite que outros problemas maiores aconteçam. Então pode começar como uma fissura, um engurgitamento, que é uma mama muito inchada e dolorida, até mesmo uma mastite, que é um processo infeccioso que acontece muitas vezes porque ficou muito leite parado dentro da mama. Então essa massagem vai favorecer isso. E sempre estimular o seu bebê a mamar, porque não tem nenhuma ordenha que seja melhor do que a ordenha do seu filho para tirar o leite do seu peito. Nós chegamos até aqui e eu espero que muitas das suas dúvidas sobre a amamentação tenham sido resolvidas. Mas pode ter uma ainda aí na sua cabeça. Como que eu sei se o meu bebê mamou o suficiente? Como que eu sei se está sendo adequado para o meu bebê? Primeiro de tudo que a gente tem que falar é que o seu leite é sempre o suficiente, sempre o adequado para o seu bebê. É o melhor alimento que ele pode receber. Seu bebê vai dar alguns sinais de saciedade, vai mostrar que está satisfeito quando ele termina de mamar. Primeira coisa que acontece é que quando o bebê está mamando, normalmente ele vai soltar o seu peito, ele vai mamar, ele começa num fluxo mais forte, numa sucção mais intensa, aos pouquinhos ele vai ficando um pouquinho mais relaxado, até que ele solte o peito sozinho, sem você precisar tirar. Além disso, quando o bebê sai do peito, ele tem uma face, você vai olhar para o seu bebê e vai falar assim, nossa, meu bebê está satisfeito. Sabe aquela cara de plenitude? Você vai olhar para o seu bebê e falar assim, nossa, meu bebê está pleno. Vai olhar, ele tá com a boquinha relaxada, às vezes tem um restinho de leite no cantinho da boca, às vezes não, um sorrisinho de lado. Você vai olhar para o seu bebê e vai falar assim, nossa, ele tá pleno, ele não quer mamar mais. E você vai observar também a frequência de xixi do seu bebê. Um bebê que mama bem vai fazer xixi várias vezes ao dia. Um xixi clarinho, a fralda vai estar pesada sempre que você for pegar, xixi amarelo claro, sem cheiro forte. Todos esses são sinais que o seu bebê está dando de que está recebendo o volume adequado de leite, de que está bem hidratado e de que está satisfeito com a mamada. E se ao final desse vídeo você ainda tem dúvidas sobre a amamentação, procure o banco de leite. O número está na tela e lá você vai poder ser auxiliada com relação à amamentação. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais mulheres, com mais mães, para que essa informação possa chegar ao máximo de pessoas possíveis.